Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos ao Saco de Gatos, nosso programa semanal da Alameda, em que a gente conversa com autores, amigos, escritores, enfim, que a gente conversa sobre os livros da editora e sobre assuntos interessantes. Hoje eu vou receber a Thaís Fregoletti de Almeida, que escreveu um livro muito legal que acabou de sair, que é o Modernos Bandeirantes, Antigos Interesses, a Expedição Roncador Xingu e a Conquista da Fronteira Oeste, 1938-1948. Olha o livro legal aqui. Ficou uma capa maravilhosa, ó, mostrando a capa, porque realmente a gente caprichou nessa capa e ela diz muito sobre o conteúdo do livro. Então, depois da vinheta, começo a falar com a Thaís. Caiu a blusa aqui. Oi, Thaís, tudo bom? Oi, tudo certo. E com você, Joana? Tudo bem, bem-vinda ao Saco de Gatos, nosso programa semanal sobre os livros da editora. Muito Thaís, obrigada. Primeiro eu queria te dar parabéns, um livro muito legal, ficou lindo, ficou ótimo o livro. E eu queria te perguntar como você chegou nesse tema tão interessante, que é falar dessa expedição Roncador Xingu. Sim, encontrar esse tema realmente foi um achado. Foi no primeiro ano da graduação, eu estava buscando algo para pesquisar, sabia que queria algo ligado ao tema do Brasil, a esse Brasil profundo, sertão, pensava em Canudos, e numa conversa com o meu orientador, né, que escreveu inclusive o prefácio do livro, o Alberto Luiz Schneider, ele sugeriu esse tema meio por altos, falando, olha, tem uma expedição pouco estudada, eu acho que vale a pena dar uma olhada, não tem muita coisa. E numa feira de livro da USP eu encontrei o Diário dos Irmãos Vilas Boas, e ali eu mergulhei, né, de cara no que eu nem sabia que seria minha fonte primária, e me encantei por esse assunto. Então, a partir dali, que foi no final de 2016, eu comecei esse contato, esse percurso mesmo com a expedição. E, Thaís, explica para os leitores, para os espectadores e depois para os leitores do livro, o que é o Modernos Bandeirantes, Antigos Interesses. Explica o título. Então, essa é uma brincadeira que a gente resolveu fazer porque a expedição, apesar de estar nos anos 1940, né, no governo do Getúlio Vargas, ela vai estar mobilizando a linguagem bandeirante que São Paulo, né, que os intelectuais paulistas utilizavam desde o final do 19 para, né, construir essa grande história de São Paulo dentro do quadro, né, da história colonial brasileira. Então, eles, por ser uma expedição que é financiada por São Paulo, eles vão estar mobilizando essa linguagem bandeirante, essa ideia de desbravar o sertão, essa ideia de alargar, né, o mapa econômico, porque o político já estava formado, mas integrar, né, esse sertão ao aspecto econômico na época. Então, os modernos bandeirantes são os expedicionários, são os Vilas Boas, são, né, todos os trabalhadores que operaram nessa conquista da fronteira oeste, e os antigos interesses é porque a gente vê que, além de um antigo interesse da construção de uma memória de São Paulo, a gente também tem um antigo interesse, que é o interesse econômico, que seria utilizar o território brasileiro, não mais o litoral, mas agora o interior, para, né, o desenvolvimento da indústria, no caso dos anos 40, então seria subjugar o Oeste a uma lógica do Sudeste, quase que numa nova colonização, só que dessa vez interna. Então, no título, a gente quis já trazer essa ideia do financiamento, da questão simbólica do bandeirantismo, dos interesses econômicos, que é o elemento central dessa pesquisa. É engraçado que a gente vê uma continuidade na história dessa ideia, né? Eu acho que é por isso que se tem antigos interesses, dessa ideia desse desbravamento do interior de São Paulo. Por, enfim, primeiro viajantes, depois expedicionários, como os irmãos Vilas Boas e tal. Fala um pouco sobre isso, sobre essa continuidade no tempo da história, sobre essas expedições de viajantes e essa ideia desse buscar o interior, conquistar o que está para dentro, etc. Perfeito, isso é justamente o primeiro capítulo do livro, é fazer
esse grande mapa, digamos, desses adentramentos, né? O Brasil, como um país colonial, tem como uma tônica, né, de um mito de origem a conquista territorial, a integração dos povos e, enfim, esse aproveitamento econômico. Então, a gente vê que, né, durante o período colonial, apesar de tímidas, essas incursões já ocorriam, seja pelos bandeirantes, pelos jesuítas, por, né, outros integrantes da coroa, dessa organização colonial. Depois, no século XIX, a gente vê a missão francesa, a gente vê os viajantes, né, também da Inglaterra, da Alemanha, da Prússia, de vários lugares que vinham para o Brasil, digamos, descobrir em pleno século XIX o que tinha no Brasil. Afinal, durante a colonização, a gente tem uma escassez, né, da produção imagética, do que era esse Brasil profundo, e às vezes até mesmo escrito. Então, no século XIX, ali no final do XIX, com o começo da República, a tônica da conquista, da integração, de fato, desse território foi colocada. Então, eu faço um itinerário, né, mais ou menos, que dá para ser seguido nesse primeiro capítulo, das primeiras incursões republicanas até chegar nos anos 40, na expedição Roncador-Xingu. Então, a gente começa ali já com a demarcação da onde depois vai ser Brasília, com a Comissão Cruz, ainda no 19, o começo da Comissão Rondon. Aí, no começo do século XX, a gente vê as incursões dos médicos sanitaristas para esse interior, né, para a questão da profilaxia das doenças, mas que também vão estar produzindo fonte, vão estar instigando, né, digamos, essa intelectualidade com esses temas do sertão, os seus habitantes, seja, né, o sertanejo, o indígena, enfim. E a gente chega aí no século XX, nas modernas bandeiras paulistas dos anos 30, que tinham também esse objetivo, né, de explorar o interior, mas uma iniciativa não federal, né, mais ligada ao estado de São Paulo. Então, é só com a Era Vargas que a gente vê uma, digamos, unificação desse esforço de integrar o oeste do país, porque essas incursões elas acabavam sendo particulares, então elas ficaram muito lembradas por personalidades, né, como é o caso do Rondon, ou por governos específicos, ou por estados específicos. Então, a expedição Roncador-Xingu, ela agrega, né, toda essa construção histórica, discursiva que vem sendo feita durante o período republicano, né, com essas incursões, mas ela traz um elemento novo, que ela é a primeira expedição organizada a nível federal, né, articulando os estados para um projeto de desenvolvimento nacional ligado à industrialização. Então, é bem interessante pensar essas continuidades, essas rupturas, essas permanências no que diz respeito aos adentramentos para o interior do país. E é justamente uma época que é 38, 48, é ali uma época muito interessante da história mundial, né? Porque a gente vai estar entrando na Segunda Guerra Mundial e saindo da Segunda Guerra Mundial, enfim, em que o país está voltado para... É interessante pensar num país voltado para fora, para a Europa, mas também o Getúlio preocupado com as questões internas durante uma ditadura que foi o governo dele, etc. Então, isso são questões complexas, né? Como você vê assim? Isso. Sim, isso é muito interessante, até lendo os diários, né, o Orlando Vilas Boas relata que eles vão, né, descobrir o fim da Segunda Guerra Mundial, meses e meses e meses depois que, de fato, havia acabado, né, porque eles estavam lá no interior, totalmente desconectados, por vezes, né, do restante do país, das notícias, do rádio. Eles tinham, né, o acesso ao rádio, mas que era muito falho, por muitas vezes eles ficavam meses isolados. Então, é muito interessante pensar como isso se conecta também à Segunda Guerra Mundial, afinal, né, a tônica do espaço vital, essa questão, né, da expansão territorial na Europa, e a gente pensar o Brasil como um dos maiores países, né, o maior país da América Latina, que desconhece ou não tem controle total do seu território. Então, o Getúlio Vargas usa isso como um recurso de linguagem para mobilizar a população e falar: o momento é agora, não dá para esperar, a gente tem que marchar para o oeste, a gente tem que fazer o que os Estados Unidos fizeram no século XIX e a gente tem que ingressar nesse novo cenário mundial, né, com uma economia industrializada, urbana, e se nós não fizermos isso, alguém fará. O que não era, na verdade, né, uma ameaça muito real no período, nem um pouco real, na verdade. Então, mas como tinha esse clima da Segunda Guerra Mundial, ele se utiliza disso.
E isso também implica no próprio financiamento da expedição, porque, como era um período de guerra, o Brasil entrou na guerra, né, em 42, a expedição é de 43, então o Estado, né, não vai investir em si na expedição. É por isso que eles vão estar buscando esse apoio econômico dos setores industriais, do setor privado, sobretudo em São Paulo, também no Rio, mas principalmente em São Paulo. E é interessante que essa ida para o interior sempre significou, na história do Brasil, um genocídio indígena, né? Você vai para o interior para matar índio e conquistar o território do índio. É uma guerra contra os indígenas. Então, nessa expedição, como isso aconteceu? Isso é bem interessante, porque eu adentrei nesse tema pela questão indígena, né? Na graduação, eu fiz uma iniciação científica sobre a questão indígena dentro da expedição Cadore-Xingu. Nesse livro, essa questão está aparecendo aqui e ali, apesar, né, de não ser mais o foco. Mas eu vejo como, eu acho que, né, a frase que definiria, talvez, a expedição para as populações indígenas, ou a marcha para o oeste como um todo para as populações indígenas, seria o começo do fim, porque ali, né, adentrado, passado o Cerrado, você tem a Amazônia, e ali acabou, que é o que a gente está vivendo nos dias atuais, né? Essa marcha para o oeste, ela está acontecendo ainda. Então, nesse período, para as populações indígenas, foi um processo muito complicado, mas muito complexo, né? Não dá para simplificar e falar, não, foi só uma destruição, porque se a gente for ver, né, a expedição, ela vai promover a primeira homologação de uma terra indígena do Brasil, que é a terra indígena do Xingu, o antigo Parque do Xingu, Parque Nacional, né? Então, ela traz essa herança do Rondon, do SPI, né, do Serviço de Proteção aos Índios, que tinha uma modalidade ali pacifista de contato, que para a época era super moderno e super novo, mas que aos olhos de hoje a gente já vê uma série de problemas de transferir populações de um lugar, de um território para o outro, de trazer populações para dentro do parque, e o próprio efeito que isso surtiu, né? Se a gente for pegar hoje a terra do Xingu, ela é uma terra que está cercada por soja, cercada por, né, por destruição. As nascentes, inclusive, dos rios que atravessam o parque estão fora do parque. Então, a gente já consegue imaginar os efeitos disso. Então, tem que sempre ponderar, né? Ver os lados positivos e também inovadores para a época, mas entender aos olhos de hoje o que isso significou também. Porque era uma colonização dupla, né? Ao mesmo tempo que se conquistava terras indígenas, era para se destruir, a gente viu, né, o resultado disso hoje, o meio ambiente ia junto, né? Exatamente, vez. Porque nessa época, né, a questão do meio ambiente não estava tão em pauta. O que estava entrando em pauta era realmente essa questão indígena que começava a aparecer nesse período. Mas a gente vê que as consequências foram muito negativas. É claro que a gente tem, a partir disso, né, diversos estudos que foram promovidos. O parque ele recebeu, né, assistência médica, então teve o desenvolvimento de um lado assistencialista, que era a pegada do governo do Getúlio Vargas, né, foi estendido para esse interior, para essas populações indígenas, e que, de alguma maneira, tem um efeito de tentar conter, né, todos esses efeitos da colonização ou reduzir os danos, mas que, no geral, foi totalmente destrutivo, né? E, Thaís, da pesquisa, o que você gostaria de destacar no livro, para falar para as pessoas chamarem para lerem seu livro? Bom, essa é uma pesquisa que foi um desafio produzir pelo fato de ter poucas pesquisas na área. Então, tudo que eu fui coletando para agregar na pesquisa foram de leituras que eu chamei de marginais, sempre na margem. Então, um tema que fale das colônias agrícolas e que tem um pouquinho sobre a expedição. Então, eu sinto que eu fiz um papel de ir pegando os pedacinhos soltos e amarrar numa pesquisa que, além de trazer, né, essa contextualização histórica da conquista para o oeste e analisar de fato as conexões entre industrialização e interiorização, o terceiro capítulo eu sinto que assim é um presente que eu queria ter tido de achar um livro que apresentasse um roteiro com cada etapa, com os acampamentos, agregando as fotos, agregando os diários. Então eu sinto que
um pouco a ideia, apesar de meio megalomaníaca, tá, era fazer uma história total da expedição, era poder trazer o aspecto cultural, trazer o aspecto econômico, trazer, né, o que tem de simbólico, o que tem de concreto, trazer um contexto alargado, entender, né, como isso se conecta não só ao governo Vargas, mas a uma ampla história republicana. Então, eu acho que o que eu gostaria de destacar realmente é a possibilidade que esse livro abre para outras pesquisas, porque ele mostra esse leque da questão indígena, da industrialização, da economia, da linguagem bandeirante, pega as revistas da época para entender como isso era tratado, os discursos presidenciais. Então, eu acho que é um guia para expandir esse tema que ainda está muito no começo, se a gente comparar com tantos outros, né, desses adentramentos para o oeste do Brasil. A expedição ela merece aí novos fôlegos de pesquisa para as várias temáticas que ela abre. E esses são os melhores, eu acho, os melhores pesquisas, né? As que dão subsídio e que dão também ideias para novos pesquisadores. Põe um tijolinho lá no muro do conhecimento e abre para novos caminhos. Então, eu acho que o seu tem isso muito forte, né? De dar uma base e pensar novos caminhos para se entender essas expedições de interiorização, de industrialização, de conhecimento do país e do interior do país, como você mesma disse, que é uma marcha ainda em curso, né? Ainda não terminada. A nova fronteira é a floresta amazônica e o norte, enfim, a gente está vendo essa destruição acontecer na nossa geração, né? Enfim, para um historiador é um pouco terrível, né? A gente olha para o passado e agora a gente olha para o presente. Exatamente, ver essas conexões, né? Pensar, então, que eu acho que para o momento que a gente vive hoje, né? Para a história do Brasil como um todo, essa expedição, né? Esse livro, no caso, ele se apresenta como um símbolo mesmo do que a gente viveu, vive e provavelmente ainda viverá por um tempo. E acho que estudar isso e pensar esses assuntos que você pensa, pô, mas está lá em 1940, mas conforme você vai adentrando o tema, você fala, isso daí poderia ter sido feito semana passada, então poderia estar em curso agora. E então eu acho que esse é a grande sacada, talvez, desse tema, e de todos esses temas que vêm aparecendo, né? Pensar, o historiador está sempre olhando para o passado, mas sempre com os olhos do presente. Então, o interesse por esse tema, o interesse pela questão indígena, o interesse por esse Brasil profundo que está cada vez mais, né, desaparecendo e se transformando, eu acho que vem disso. Você fez a pesquisa antes da pandemia, né? Eu comecei antes da pandemia, né? Minha iniciação científica foi 17, 18, 2019 eu formulei a ideia para o projeto, só que eu fiz a pesquisa na pandemia. E aí eu ia te perguntar, em 2020. Quais foram as dificuldades de se fazer uma pesquisa histórica que demandaria acervos e tal durante a pandemia? Porque eu sei que foi muito difícil para muita gente. Foram todas as dificuldades, porque primeiro pensar, né, a produção de conhecimento ela é coletiva, apesar da pesquisa ser algo muito individual e solitário, as aulas, a troca, congressos, ter contato com pessoas, conversar sobre a pesquisa, tudo isso é algo fundamental e que ficou remoto, e a gente sabe como que é nessas conexões, sejam as aulas, sejam as orientações, sejam as conversas, os congressos, as apresentações. Então, um primeiro desafio acho que é esse, porque apesar de um lado, né, a solidão da pesquisa, ela é feita sim coletivamente por várias mãos e cabeças ao mesmo tempo. E fora isso, a questão dos acervos, porque a ideia inicial era ir no CPDOC, lá no Rio de Janeiro, na FGV, para ir atrás das pastas do João Alberto, né, que foi o idealizador da expedição, que foi o interventor colocado, né, por Vargas aqui em São Paulo, e o idealizador de todo esse projeto. Então, tem muito documento que eu já havia ido lá, já havia visto, mas não tinha conseguido ainda recolher esses materiais para análise. Então, com a pandemia, isso se tornou impossível. O CPDOC fechou, né? A gente sabe, tudo fechou. Então, eu tive que buscar alternativas. E, nesse caso, a alternativa que eu encontrei foi ir para uma espécie de história intelectual, porque o financiamento em São Paulo se deu, sobretudo, pela Fiesp.
e na época o presidente da Fiesp era Roberto Simons, né, o economista que fundou a FESP, né, a Faculdade de Sociologia aqui de São Paulo, e a partir da leitura das obras dele, eu pude fazer ali uma análise sobre esse nascente projeto de uma elite industrial, né, porque não é uma elite que estava pronta, feita, né, é uma classe que estava se constituindo nos anos 40, no final dos anos 30, começo dos anos 40. Então, eu fui vai encontrar eles depois constituídos já como classe no golpe, se organizando no golpe militar. Então, é Perfeito. super interessante a documentação que você pegou e essa ideia de pensar a Fiesp, muito bom. É lindo. E aí e usar também os jornais. Então, outra fonte que foi utilizada aí foram os jornais do Estado de São Paulo, que vão estar divulgando todas as tramitações para esse financiamento, a vinda do João Alberto para São Paulo, depois, né, de 32, que teve toda aquela briga entre Vargas e São Paulo por conta da interventoria, os almoços feitos, né, no Palácio dos Campos Elíseus com Roberto Simonsen, com todos os integrantes dessa classe, dessa elite paulista, ver a missa que foi feita na igreja de São Bento, né, aqui no centro de São Paulo, onde foi abençoado um pavilhão nacional entregue aos expedicionários, com a presença do Afonso de Toné. Então, assim, eles investiram nessa simbologia, eles mobilizaram nessa população, que inclusive doou, a população foi doar bens, dinheiros, coisas pessoais para essa expedição, como foi feito em 32, né, na Revolução contra o Vargas. Então, os jornais e as fontes historiográficas, né, a historiografia produzida por um intelectual orgânico dessa classe, né, dos industriais paulistas, foram algumas das saídas que eu encontrei. Então, né, fuçar em acervo digital, porque tem muita pouca coisa digitalizada. A pandemia acho que foi um grande alerta também em relação à necessidade, né, de se digitalizar vários acervos super importantes que a gente ainda não tem. Então, esses foram alguns dos desafios aí que eu tive que enfrentar, além da própria pandemia. E, Thaís, o que você está preparando para as próximas pesquisas? Então, eu estou submetendo agora um projeto de doutorado sobre um outro tema. Eu achei que eu ia me manter, né, com a expedição, eu tenho uma coisa assim com esse tema, e tem muita coisa para ser trabalhada, eu tinha certeza que eu me manteria com ele, porém, né, as pesquisas, a vida vai nos levando para outros lugares, e eu desembarquei no Darcy Ribeiro, e agora eu vou promover, né, estou propondo aí uma pesquisa sobre Darcy. O Darcy, inclusive, escreveu o projeto para o Parque Nacional do Xingu, tinha contato pessoal com os Vilas Boas, ele está conectado a esse assunto, né, eu já o conheci por meio da expedição, na verdade, e agora eu estou aí abrindo uma nova pesquisa, faz já 2 anos, e espero aí que... Mas que já vem dessa pesquisa, porque... Que já vem. O Darcy vem desse caldo, né, que está nessa expedição Roncador Xingu nesses anos de Getúlio, não é mesmo? Ele mesmo, o Darcy, estava no interior do país, né, ao mesmo tempo, praticamente, da expedição, trabalhando com outras populações indígenas como funcionário do SPI. Então, são assuntos muito coligados, mas que agora eu vou abrir para outras perspectivas, né, entender a ideia de Brasil formulada pelo Darcy, os diálogos intelectuais estabelecidos por ele, mas que aqui e ali eu me vejo caindo de novo nesses temas ou do interior ou, né, da expedição como um todo. E, Thaís, a gente vai ter lançamento agora em agosto, queria que você chamasse as pessoas para o lançamento. Perfeito, vamos sim, a gente vai ter o lançamento dia 24 de agosto, na Livraria da Vila, vai começar às 3 horas da tarde, e eu deixo aqui o convite para todos para prestigiar aí o lançamento desse livro, que a Alameda fez com tanto carinho, a capa ficou maravilhosa, e espero ver todos no lançamento. Eu espero te ver lá, Thaís. Então, até breve, foi ótima a entrevista, eu adorei, é um assunto super interessante, e você tem uma concisão e um jeito de falar muito legal, que acho que explica bastante o livro e convida as pessoas a
lerem o trabalho, que é importante para a gente entender o que é o Brasil, entender esses industriais paulistas começando a se mobilizar ali no final dos anos 30, enfim, muito importante e muito legal ter esse livro na Alameda. Obrigada pela entrevista e obrigada por ter colocado o livro na Alameda. É um prazer ter você como autora do nosso time de autores. Eu que agradeço, foi um prazer. Desde que eu comecei a pesquisa, eu já pensava na publicação com vocês, então isso ter se realizado foi um presente. A gente gosta de história, né, exceção. E a gente gosta do Alberto também. Ó, tô mandando um beijo para ele. Então, é muito legal ter você aqui. Eu que agradeço, então. Nos vemos no lançamento. Tá, boa tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau.